Estamos de volta aqui na Web Seguros TV, um programa da TV Geração Z que ajuda a disseminar o conhecimento, a cultura dessa indústria apaixonante, a indústria de seguros brasileira. Eu hoje aqui estou recebendo com muita honra o Luiz Makoto, da Yasuda. E nesse nosso segundo bloco aqui, antes do Makoto continuar falando sobre gerenciamento de risco, eu queria mostrar para vocês a edição número 94, 10 anos Segurador Brasil, da editora Brasil Notícias. Acho que dá para vocês enxergarem aí. Então, um grande abraço ao Maurício, ao Labruna. É uma revista que pratica muito conhecimento, cultura, informação na área de seguros. E, por uma coincidência, aqui na nossa página 34, nós temos uma matéria sobre o perfil, sobre a vida do Eduardo Garcia, que é diretor comercial da Yasuda, Operações da Yasuda Seguros. Muito interessante aqui essa matéria falando sobre o Eduardo Garcia na revista Segurador Brasil, ano 10, número 94, 2013, eu recomendo. Makoto, a gente falava sobre essas fases, você disse que são 5 fases do gerenciamento de risco. Você falou, primeira coisa é identificar e analisar. E depois? Aliás, desculpe, eu até ia dar um exemplo que foi público, né? E aí a gente acabou falando. Por favor, do Japão, Makoto. Então, o que aconteceu? Teve fábricas no Japão que sumiram, né? Que eram fornecedores de peças importantes para diversas montadoras, aqui no Brasil e em outros lugares no mundo. Então, montadoras aqui no Brasil, eu cito aqui o Brasil porque é o lado totalmente oposto do Japão, mas podia estar na Ásia, podia estar na Europa ou mesmo nos Estados Unidos. Algumas peças, essas montadoras, por política de qualidade e tudo mais, tinham que ser fabricadas lá. E essa fábrica desapareceu. Desapareceu nesse evento agora. Isso, lá do tsunami. Do tsunami. Que 2011, né? 2011, o terremoto que gerou o tsunami e afetou Fukushima. Isso, Fukushima. Fukushima e outras regiões próximas, né? Fábricas desapareceram. Fábricas desapareceram, né? E o que aconteceu, por exemplo, numa fábrica aqui no Brasil que precisava dessa peça, desse componente que era fabricado exclusivamente lá, por um problema de controle de qualidade e tudo mais. Parou a fábrica? Começaram a diminuir. Então tinha o estoque aqui no Brasil, tinha o que já tinha sido embarcado e que estava vindo, e depois não tinha mais. E aí, qual que seria o plano de contingência? Então, e por isso que eu falei que o processo de identificação de risco dos passos é o que o pessoal sempre acha que conhece os riscos a que está sujeito. E a gente estava até comentando aqui na hora do intervalo, no mais das vezes não conhece. Não conhece. E quando acontece, o vulgar fica na roça, né? Então, por exemplo, essas empresas, as multinacionais teriam que ter pensado, né? Tenho que ter plano de contingência, eu não posso produzir determinado tipo de componente vital só num local, ou só numa região, teria que estar em outro país, ou coisa parecida, né? Isso eu estou falando de empresas multinacionais grandes, tá? E foi um problema geral isso daí. Isso para dizer que o processo de identificação de risco, a gente acha que o primeiro passo é o mais simples, não. Eu acho que ele é o mais importante, né? O vital. Que a gente estava até comentando sobre os corretores nesse processo, mas não sei se você quer falar agora, mas deixa isso para depois, tá? Por quê? Porque o corretor é quem está lá junto com o segurado, né? É quem deveria dar esse tipo de risco. Eu aproveito e te pergunto, o corretor de seguros pergunta... Primeiro, mandar um abraço para você, da Daniela, corretora de seguros aqui de São Paulo. Quero deixar um abraço para o professor Makoto. Tive aulas no MBA da Funenseg. Aqui está dado o abraço, Daniela. Venha dar o abraço pessoalmente às quintas-feiras, 18 horas aqui. Tem uma pergunta que foge um pouco da questão de gerenciamento de risco, a gente vai fazer em seguida. Não lembro agora, não vou tomar o tempo de todo mundo procurando aqui, mas ele pergunta, eu já acho já quem é a pessoa, se o corretor de seguros pode ganhar dinheiro com gerenciamento de risco. É uma pergunta que esse corretor faz. Carlos Oliveira, corretor do Rio de Janeiro. Boa noite, Makoto. O corretor de seguros pode ganhar dinheiro com gerenciamento de risco? Então, vamos lá. Obrigado, Carlos. Eu falei a questão logo no começo. A atividade fim do corretor de seguros é fazer uma venda consultiva da seguradora é subscrever risco, a seguradora é dar suporte, tá? O corretor de seguros, nesse papel de venda consultiva, conversávamos no intervalo, não é só tirar proposta. Hoje qualquer um faz isso. Para isso não precisa de corretor.
Para isso tem internet e outras coisas. Eu acho que a função do corretor, realmente eu acredito nisso, porque o corretor é ele que está com o segurado. Eu, seguradora, né, eu trabalho em uma seguradora, venho depois disso daí, tá? Quem está lá no tete a tete com o segurado, nem que seja por telefone, quem está mantendo contato com o segurado é o corretor de seguros. Então é ele que deveria ter isso aí, essa consciência de gerenciamento de risco. Eu acho que essa consciência, esse processo de gerenciamento de riscos tem que fazer parte da venda consultiva do corretor. O corretor de seguros, já desviamos de novo o assunto. Mas um assunto é pertinente. Um assunto puxa o outro. Tá? Com certeza. O corretor de seguros ele não é um tirador de pedido, nós sabemos isso, ele deveria fazer uma venda consultiva. O que é a venda consultiva, por exemplo, um dos pontos, é ajudar o segurado a entender os riscos dele, porque o segurado está pensando em outra coisa. O segurado está pensando nas atividades dele, tem que pagar imposto, tem que vender isso, tem que contratar funcionário, tem que demitir funcionário, tem que negociar com o fornecedor, tem que discutir com o vendedor, com o comprador que não pagou. Então, o segurado ele está preocupado com outras coisas. O corretor, atividade fim dele. Atividade fim dele. E o corretor de seguros, embora a atividade fim dele seja distribuir seguros, essa é a atividade fim dele, se ele fizer uma venda consultiva, acho que automaticamente ele vai ganhar mais dinheiro com isso daí. Como eu comentei, existem, inclusive aqui no Brasil, empresas multinacionais com filiais aqui que prestam esse trabalho de gerenciamento de risco. Então, essas empresas, essas têm que ganhar dinheiro com isso, porque elas estão vendendo... É o negócio delas. Negócio delas. Mas o corretor de seguros, eu não entendo que isso deveria ser a atividade fim dele. Mas isso deveria fazer parte da atividade dele, da venda consultiva. E acho que o termo é venda consultiva. Tá? Makoto, isso precisa ser ensinado ao corretor, né? Essa cultura, não ensinar o gerenciamento, também ensinar o gerenciamento, mas ensinar a cultura. Em relação à educação securitária, também, tirando a Escola Nacional de Seguros e todos os cursos que ela tem, eu acho que, diferentemente de outros países, o Brasil já começa a entender a importância da educação financeira e educação securitária para o jovem. Isso, aí acho que de novo um assunto vai puxando o outro, né? Mas vamos lá, né? Também é público, né? Hoje quanto que os mercados de seguros representam em termos do PIB? Pode ser 3%, pode ser 5%, mas não passa de 6%. Por que é essa avaliação? Por causa do saúde, por causa daqueles seguros que são oficiais. Tá, a visão tradicional, a visão ampliada. Isso, entre 3 e 6, mas não passa disso. Isso. Nos mercados maduros, nos mercados desenvolvidos, o mercado de seguros representa em torno de 10%. 10% do PIB. No Japão, por exemplo, que tem uma cultura mais forte, o país vai para tipo 12% mais ou menos. Então, mesmo que a economia nossa não tenha aquele crescimento estupendo que a gente estava esperando, mesmo que a economia esperamos que cresça mais, né? Mas mesmo que ela se mantenha estável, o setor de seguros ainda tem um espaço para consultar, para conquistar, tá? E que seja de 6 para 10, de 6 para 12, pode ser dobrado o tamanho do setor de seguros. E como é que você vai fazer isso? Oferecendo serviços, né? Oferecendo essa venda consultiva, por exemplo. Todos que vêm aqui, esses formadores de opinião como o Luiz Makoto, presidentes, vice-presidentes, diretores, superintendentes, têm o mesmo discurso, que é um discurso muito otimista, que é um discurso sobre o espaço que temos a crescer, principalmente por questões da cultura. É um mercado primário não atendido, então, enfim. Então, o gerenciamento de risco passa por essa grande empreitada. E a coisa acho que é tão intrincada, assim, muito ligada, que a gente começa a fazer gerenciamento de risco, mas vamos voltar para o gerenciamento de risco, né? E a gerenciamento de risco, a apólice no Brasil, englobar o gerenciamento, as apólices no Brasil ainda é engatinhando? Então, vamos lá agora pular alguns passos. Vamos para a seguradora, né? Então, a atividade, risco no seguro. A atividade da seguradora é subscrever riscos. Então, obviamente, a seguradora, que é uma administradora de fundos, ela tem por obrigação fazer com que dê resultado, porque senão ela quebra e aqueles segurados que tinham sinistros para receber, claro, não vão receber nada, tá? Então, o processo de gerenciamento de risco, no que ele contribui no processo de subscrição da seguradora? Normalmente, as técnicas de gerenciamento de riscos, que a gente volta, mas já passando um pouco para frente, tá? Elas acabam sendo 3 coisas, tá? A prevenção, tá? A gente estava até comentando como prevenir o risco, né? O controle do risco, isso aí é um pouco conceitual, mas prevenir é não deixar acontecer. Controlar, se aconteceu, por exemplo, o sprinkler, ele não deixa que o incêndio não aconteça. Mas se acontecer, ele diminui a severidade. Tá? Sim.
por exemplo, uma brigada de incêndio, ela vai tentar evitar que o sinistro aconteça. Mas, de qualquer forma, o que do ponto de vista do mercado agora, seguradora, nós temos interesse é que seja feito controle dos riscos, tá? A identificação, o controle e aí a transferência dos riscos. Mas a transferência dos riscos, o mercado segurador quer receber um risco que já tenha um tratamento adequado, né? Que tenha um tratamento adequado. Ou seja, o tratamento adequado, o que você está dizendo, a seguradora ela precisa ter um histórico daqueles eventos. Isso, a seguradora ela sempre trabalha com grandes números, tá? Então, para aquele segurado pode ser o risco dele único, tá? Mas para o mercado segurador, aquele risco lá eu tenho vários daqueles riscos, então eu tenho uma média daqueles riscos. Os critérios de taxação da seguradora de subscrição e de precificação vão por essa linha, isso tanto nos seguros massificados quanto nos seguros corporativos. Mas se você me permitir voltar um pouco ao nosso processo, a gente de gerenciamento de risco. Então eu identifiquei e analisei, tá bom, e agora o que é que eu faço? Sob o ponto de vista do segurado, né? Como é que eu trato esse risco? Eu posso, por exemplo, eu vou partir para o absurdo, eu posso evitar esse risco. Sabe o que é evitar risco? Eu não faço mais. Estou numa área sujeita de alagamento, mudo para um local mais alto. Tá? Estou produzindo um produto que pode me gerar demanda de responsabilidade civil, mais para frente, deixo de produzir. Isso do ponto de vista do segurado. Do segurado. Não é uma boa alternativa, porque você sai do negócio, né? Claro. Não é uma boa alternativa. Então, normalmente, você parte para a mitigação de risco, que é a prevenção e o controle. Tá? Que é uma função, na minha opinião, do segurado, é prevenir e controlar. Agora, tem uma parte desse risco que vai ser muito pesado para o segurado, é onde ele vai pensar em transferir esse risco. E aí a transferência seria para o mercado segurador. Tá? Então, os seguros eles seriam um pedaço do processo de gerenciamento de risco, seria a transferência dos riscos. Tá? Mas eu volto aqui para o começo da nossa conversa. Tá? Por que as seguradoras, os corretores e seguradores mexem? Porque essas três entidades mexem com riscos e estão mais familiarizadas e, portanto, também entendem mais do processo de gerenciamento de risco. E até uma função educativa, como a função do resseguro educativa de ajudar o mercado a conhecer riscos e mitigar e proteger. Desenvolvimento, você fala de resseguro. Então, qual que é a vantagem do ressegurador? Normalmente, né? Exceto o IRB, que tem muita experiência e está aqui no Brasil, não, mas mesmo o IRB hoje... O IRB tem reserva de mercado pela lei... As locais, né? Os 40%. Aos locais, 40%, 40% sempre, né? Isso, então... Era 60, passou a ser 40%. 3 anos depois, 2007, 40%. Reserva de 40%, mas nós temos seguradoras brasileiras também. Mas o que essas seguradoras trazem? Elas sempre trazem experiência internacional, acho que isso seria importante. Tá? Que é a função educativa mesmo Tem tanta pergunta para o Makoto aqui, né, nessa... Você quer um pouquinho de água? Aqui ao vivo, o programa ao vivo é assim mesmo. Armando, se você puder providenciar um pouquinho de água aqui... A tosse não estava prevista. Não tem problema, por isso que eu acho legal. O programa ao vivo é como teatro, né? Teatro pode tossir, espirrar, falar, é isso que é o legal. Tem muita pergunta chegando para você falando sobre a Iassuda e a Marítima Seguros, que a gente fala um pouquinho depois. Eu queria saber diretamente agora as questões ligadas à Iassuda. Quais são os serviços diferenciados na prevenção de perdas que a Iassuda oferece, Makoto? Então, hoje nós temos, e de novo aquilo que eu falei, são serviços que são oferecidos, né? Então, hoje nós temos uma área própria e nós utilizamos know-how da matriz na área de seguro de transportes. Então, nós temos uma carteira de transportes que é importante e uma área especificamente de gerenciamento de risco. Mas não é só transportes, tá? Por exemplo, automóvel, frotas. Então, eu tenho uma frota, eu posso fazer, por exemplo, palestras de direção defensiva. Eu posso, por exemplo, via sinistro, ver como é que está sendo o resultado dessa frota. Estou falando frota de automóvel, Sim. Por exemplo, não é nem de caminhão, tá? Estou falando frota administrativa. Onde que está acontecendo? Por que está roubando tanto? Será que por política se deixa o carro na rua, não se paga estacionamento, se viaja muito? Então, esses processos de gerenciamento de riscos podem ser aplicados no automóvel também. Na parte patrimoniais nem se fala. Que nem se fala, tá? Vou aproveitar e fazer para o Makoto aqui uma pergunta de internauta.
Como eu disse, aproveitem, @websegurostv. Eu vou passando aqui para o Makoto, na medida do possível vai respondendo, talvez não dê tempo. Eu até aproveito para já fazer o convite aqui ao vivo para o Luiz Makoto voltar na Web Seguros TV, aqui na TV Geração Z, para falar sobre outros assuntos correlatos a gerenciamento de risco. Roberto Mascarenhas, advogado, especialista em fraudes contra seguros, ele é de Porto Alegre. Olha que bacana, um abraço, doutor Roberto, obrigado pela audiência. Os contratos de seguros são unilaterais no Japão, ou seja, seguradoras não podem cancelar seguros? Olha, está fazendo uma pergunta, se é verdade isso. No Japão eu não saberia te dizer, tá? Isso eu precisaria pesquisar, tá? O contrato de seguro, ele é bilateral. Isso, é bilateral, é um contrato de adesão. De adesão bilateral, máxima boa-fé. E aqui no Brasil existem regras para cancelamento que são previstas pela SUSEP e Constitucionapolis, né? Normalmente, obrigado pessoal, obrigado Armando. Normalmente, doutor Roberto, normalmente não é assim. Cancelamento de seguro tem 2 motivos fundamentais, que é a falta de pagamento de prêmio e fraude, né? São 2 motivos pelos quais os seguros são cancelados. Makoto, eu queria que você falasse sobre... Eu estava falando da cultura de englobar risco apólice no Brasil, os serviços diferenciados da Yasuda nessa área. O grupo Sompo Japan Insurance, matriz da Yasuda Seguros, adquiriu o controle da acionária da Marítima Seguros. Muitos corretores têm dúvida, o mercado tem dúvida em relação se é fusão, aquisição, joint venture, se é compra. Como é que é esse processo de integração dessas companhias, Makoto? É um processo de investimento, tá? Então, um nome que é meio desconhecido aqui no Brasil, que é a Sompo, que é a minha matriz, nós somos subsidiários, a Yasuda Seguros é subsidiária 100% da Sompo. A Sompo é uma seguradora, só seguro. E resseguradora também no Japão. E resseguradora. Tá, então ela opera e tem uma estrutura, a Sompo no Japão tem perto de 20 mil funcionários. A produção dela é alguma coisa da ordem de 30 bilhões de reais, mais ou menos. Se a gente pensar que o mercado brasileiro como um todo, com vida e tudo mais, é 100, 150 bilhões, só a Sompo sozinha produz 30 bilhões. Mas ela é um grupo muito, até agora, tá? Ela é um grupo muito centrado no Japão. Existiam operações fora do... Aliás, existem várias operações, em torno de 40 operações fora do Japão, mas o forte mesmo é o Japão. Aí o que aconteceu do ponto de vista do acionista do Japão, tá? Isso também não é novidade nenhuma. A economia do Japão já vem há uns 10 anos sem crescimento, não cai, não sobe, mas é uma coisa estável e é um mercado maduro. Então, o índice de penetração de seguros no Japão já é muito alto. Então, qual que é o raciocínio do acionista no Japão? Bom, só tem 2 jeitos do mercado de seguros crescer, 2 jeitos básicos. Aquisição? Ou, não, assim como o mercado como um todo, né? Ou economia crescendo, que é o que nós esperamos que ainda no futuro próximo venha continuar acontecendo no Brasil, ou aumentar o índice de penetração, que com certeza é o caso do Brasil. Como eu já comentei, o nosso índice de penetração aqui é muito baixo ainda, portanto, qualquer um que analisa números, qualquer investidor que analisa números, vê que o Brasil tem muito potencial só por isso, só pelo baixo índice de penetração. Embora o PIB, o 7º PIB de quase 2,5 trilhões de dólares, mas ainda 3,50, 4 de penetração. Então, é uma questão de amadurecimento da economia, amadurecimento da sociedade, para que o mercado segurador venha a crescer. Isso explica porque nós e mais um monte de gente está vindo para o Brasil, né? Porque essa é a explicação, tá? Então, a Sompo ela começou a mirar outros mercados que não é o mercado interno. Economia estável, alta participação, e aí, hoje, os 2 principais investimentos são no Brasil e na Turquia. Turquia? Isso. Turquia. O principal investimento hoje é no Brasil, tá? Então, foi feito a compra do controle acionário em 2009, foi feita a compra de 50%, ficou-se numa fase de convivência para se conhecer, etc, etc, né? E agora, no início de 2013, foi feito o aporte de capital em torno de 88%, né? Então, a Marítima hoje é uma seguradora internacional pertencente ao Grupo Sompo. É um grupo familiar, a Marítima? Aqui no Brasil deixa de ser agora. Deixa de ser agora, a partir de agora. Deixa de ser, né? Mas o Francisco Filho, que é o conhecido como Kiko, ele continua na presidência.
E por que disso? O acionista ele tem muito claro que o Brasil tem características próprias, que a Marítima tem características próprias, opera com 14 mil corretores em determinado relacionamento. Então, isso vai ser preservado. Tá? Então, acho que a estratégia básica do Grupo Sompo aqui no Brasil é o seguinte. A Marítima é uma companhia com uma presença nacional bem maior do que a gente, operando mais no mercado massificados, né? Uma quantidade grande de corretores, em torno de 14 mil corretores. Tá? A Yasuda já opera mais nos seguros corporativos, e exatamente por isso operar mais por seguros corporativos, ela com um número menor de corretores, em torno de 1.000 mais ou menos corretores. 1.000 corretores. Então, do ponto de vista do acionista, é uma operação complementar, né? A Yasuda com seguros corporativos, no caso dos canais dela, e a Marítima nos seguros massificados nos canais dela. Isso é uma decisão do grupo. A marca Yasuda e a marca Marítima vão continuar existindo separadamente. O que está existindo agora é essa parte de back-office, né? A gente está fazendo uma integração do back-office. Mas aquilo que é oferecido para o corretor, dos corretores da Marítima, podem ficar tranquilos que vai continuar sendo como sempre foi. E está explicando, Makoto explicando aqui, inclusive, então, atendemos aqui o Luciano Lemos, corretor de seguros de São Paulo. Parabéns pelo programa, aproveito para esclarecer a compra da Marítima pela Yasuda, na verdade o Makoto acabou de explicar. Nós estamos na reta final, né, já estamos finalizando lá, nós temos mais 2 minutinhos no máximo aqui, eu já fiz nem isso, eu queria que você, em 30 segundos, se possível, Makoto, dissesse perspectiva de crescimento da Yasuda na área de gerenciamento de risco e um recado para o corretor de seguros, por favor. Muito obrigado, Makoto, pela sua presença aqui. Gerenciamento de risco é uma das atividades foco nosso, porque nós estamos indo para o mercado de corporativos. Tá? Agora, então, olhando para a câmera aqui, para o corretor de seguros. Como é que o corretor de seguros pode estar presente na área de gerenciamento de risco? Primeiro, quando a gente fala em gerenciamento de risco, acho que a gente precisa desmistificar um pouco. Deixa eu estourar o tempo aqui. Tá? Quando a gente fala em gerenciamento de risco, a gente sempre imagina em grandes corporações, grandes indústrias. Também é, mas não é só para eles. Quando você tem um segurado pessoa física e você vai lá oferecer o seguro de automóvel ou seguro residencial, você também está ajudando o segurado, aquele segurado pessoa física, a fazer o gerenciamento de riscos. Só que normalmente a pessoa física, a saída dela acaba sendo aquele processo todo nosso, acaba sendo a transferência de riscos via seguros, que não acontece normalmente numa empresa de maior porte. Mas o processo de gerenciamento de risco, ele faz parte da venda consultiva que o corretor tem que fazer, quer seja num grande risco industrial, quer seja numa pessoa física vendendo automóvel residencial, vida e previdência, né? Previdência é uma coisa que é importante para a pessoa física e o mercado que está crescendo, mas acho que não devidamente explorado Sem ainda. dúvida nenhuma. Esse é o nosso objetivo, disseminar a cultura do seguro. Eu estive aqui com Luiz Makoto Sakamoto, falando sobre gerenciamento de riscos. O Makoto representa a Yasuda Seguros. Espero que você tenha gostado. Tem perguntas que eu vou depois mandar para a tua assessoria, para o pessoal do marketing e assessoria de imprensa da Yasuda, para o Makoto responder depois. Lembre-se que dia 13 e 19 de agosto você tem os cursos aqui em São Paulo da Escola Nacional de Seguros. 5212-2100, 11-5212-2100 é o telefone da Funiseg. Obrigado, TV Geração Z, obrigado, produção, obrigado, Marcelo, obrigado, Kendi Sakamoto. Até quinta-feira que vem com mais um programa Web Seguros TV. O mercado de seguros está repleto de oportunidades. Para aproveitá-las, faça a graduação em Administração da Escola Superior Nacional de Seguros.